Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bem-vindo, Walter. Olá, Martin. Você parece animado hoje, Eu estou muito é animado. mesmo? Sim, Eu fico feliz por isso, porque o mundo está bastante agitado. sim. Mas eu estou animado porque uma vez que você começa o seu dia estudando a palavra de Deus e deixando ele entrar, então você muda de foco. Sim, é verdade. Pois assim conseguimos lidar com os problemas de uma forma melhor, mas ainda assim, às vezes ficamos Sim, desanimados. sim. Então você tem de retornar. Temos que voltar para Jesus. A segurar a mão de Jesus. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, obrigado por nos reunir, obrigado por nos manter, obrigado por advertir o mundo aí fora. Pedimos que Tu abençoes os que nos assistem, abençoe-nos e ilumine nossas mentes. Em nome de Jesus, amém. Amém? O que faremos hoje, Martin? Nós temos algumas perguntas, mas geralmente parece que quando nós temos uma pergunta, ela se torna uma palestra inteira. Bem, Então, não é de propósito. não. Às E é vezes isso que eu acontece. gostaria de deixar claro para os que nos assistem. Nós temos as perguntas aqui, mas nós nunca escolhemos a direção Não. que vai ir. Quando respondemos uma pergunta, se levar o episódio inteiro, então que assim seja. Se conseguimos responder 4, que assim seja então. É completamente impossível fazer isso com suas próprias forças. É impossível, porque às vezes não sabemos para onde vai. Não, Não sabemos nem de onde vem. exatamente. É tudo tão rápido. De repente, quando menos se espera, um monte de informação chega. Como filtrar isso? É É impossível. impossível. Mesmo todas as outras coisas que têm que ver com o que está acontecendo nesse estúdio aqui ou em outros ministérios, tudo é tão guiado pelo Espírito Santo, ser humano nenhum poderia É fazer capaz isso. de fazer isso. Dependemos completamente do Espírito Santo. E eu não quero perder essa dependência de maneira alguma. Isso seria assustador. Sim. Então vejamos onde que Vamos isso vai ver nos para onde guiar. vamos. Eu farei uma pergunta. Os adventistas ensinam que na Bíblia católica, os 10 mandamentos foram modificados através da remoção do segundo mandamento, alteração do quarto mandamento e divisão do 10º mandamento em 2. Mas na Bíblia do A. eles são praticamente iguais. Como explicaríamos isso? Bem, é muito simples. Os adventistas nunca disseram que a mudança foi feita na Bíblia. Ela foi feita no catequismo. Sim, Ao lermos o catequismo católico, constataremos que a sequência é diferente. Até se pegarmos a Bíblia luterana. Até mesmo na Bíblia luterana, os 10 mandamentos permanecem inalterados. Devemos lembrar que Martinho Lutero foi um monge católico romano antes de se tornar um protestante. Portanto, ao tomarmos o catequismo da Bíblia luterana, os mandamentos estão basicamente lá. Mas o 10º mandamento e o 9º mandamento foram revertidos no acréscimo católico. Portanto, devemos comparar o que a Igreja ensina ao que a Bíblia ensina. É claro que na Bíblia católica há muitos versos que foram sim alterados. A Douay Rheims foi uma Bíblia de contra-ataque à da Reforma Protestante. Há muitos versos que foram alterados. E é claro, eles também incluíram os livros apócrifos sim. e tornaram Maria a grande mediadora naquela promessa que diz: colocarei inimizade entre ti e a mulher. Acontece que a mulher é que acaba esmagando a cabeça da serpente. Então, há muitas distorções na Bíblia de Douay Rheims, mas, apesar disso, os 10 mandamentos estão intactos, mas não no catequismo. Sim, e só para deixar claro, eles colocam o catequismo, na verdade, acima da Bíblia. Exato, pois, de acordo com a doutrina católica, é a tradição que determina o contexto das Escrituras.
e não as Escrituras que determinam a tradição. Obrigado. A Bíblia e o Espírito de Profecia nos mostram mais informações sobre quando a porta da graça fechará? Eu sei que as 7 últimas pragas serão depois do fechamento da porta da graça e pouco antes do retorno de Cristo. Mas e o tempo de não comprar e vender? Será antes ou depois do fechamento da porta da graça? Essas pragas serão universais ou só afetarão certos lugares? Nós não sabemos com exatidão quando terminará o tempo da graça. Não há qualquer indicação na Bíblia que nos leve a saber o tempo específico de quando acaba a intercessão. Mas ela nos dá pistas. Ela nos diz quais eventos ocorrerão. E a proibição de compra e venda vem antes da implementação da marca da besta. Agora, é claro que se há um alerta para a marca da besta e sobre a sua aceitação, e a proibição de compra e venda vem antes disso, então sabemos que a proibição ocorre antes do fim do tempo da graça. Então temos a proibição, seguida pela marca da besta, e então vem o alto clamor contra a aceitação da marca da besta, que está lá em Apocalipse 18. Saia dela, povo meu. Sim. A sequência é essa. Conforme vimos nos episódios anteriores, nós estamos agora, provavelmente, naquela fase que o sistema de controle de compra e venda está sendo implementado no mundo. Sim. Muito rapidamente. Muito rapidamente. Rapidamente. E uma vez implementado, aí sim se terá os meios para manipular as pessoas, Sim. para que aceitem qualquer coisa que se impõe a elas. Essas coisas adicionais. E um dos mecanismos finais será a implementação do descanso dominical obrigatório. Então, e a parte das 7 pragas? Ah, sim. Será que as pragas serão universais? Bem, se fossem, a humanidade seria destruída. Portanto, elas serão em lugares diferentes, em tempos diferentes. Após o fim do tempo de graça. Obrigado. Portanto, saberemos que a graça terminou, a partir do momento que a primeira praga cair. Porque também haverá um pequeno espaço de tempo para que a porta da graça feche depois da lei dominical. Com certeza, pois as pessoas precisam fazer uma decisão consciente. Haverá um alto clamor, e este alto clamor ocorrerá sobre a condição mais adversa possível. E assim, todos saberão que há pessoas neste planeta que estão dispostas a sacrificarem a própria vida por causa dessa verdade. Isso as fará pensar, pois haverá um decreto que os proibirá de comprar e vender. E então haverá outro decreto ameaçando a vida de todos aqueles que não se ajustarem. E quando alguns disserem, eu prefiro morrer do que fazer parte disso, muitos irão dizer, eu já ouvi isso antes. E está acontecendo. Será que esse pessoal estava certo? E então muitos estudarão as Escrituras e constatarão que Deus ordenou o 7º dia. Perceberão que é o sinal de autoridade divina em oposição da autoridade do mundo. E alguns pensarão, ora, quem é o mundo para se opor a Deus? E com a graça de Deus tomarão a decisão certa e sairão da Babilônia. Este é o propósito disso tudo. Amém. Ok, então vejamos o que mais nós temos. Por que as Escrituras dizem que Jesus subia da Galileia para Jerusalém, mesmo ele tendo claramente indo para o sul? Eu percebi que isso é constante durante a Bíblia. Bem, apenas por curiosidade, eu sempre discuto com minha mulher. Estamos indo para cima, para, por exemplo, Derby, quando se mora em Cape Town, ou para baixo? Você está considerando o nível do mar? Ou você está considerando o mapa? O que torna a questão muito confusa. Mas, tirando isso,
Há uma analogia muito interessante na Bíblia. Não importa de onde você vem, é sempre dito que você está subindo para Jerusalém. E quando se sai de lá, você está descendo. E além do nível do mar, geográfico, pois afinal Jerusalém fica no monte. Ok? Além dessa aplicação, também há a aplicação espiritual. Quando se vai a Deus, você sempre vai para cima. É uma escada. Cristo é a escada. Ele o encoraja a subir. Portanto, nunca se pode descer para Jerusalém, mas apenas subir para Jerusalém. Portanto, se você estiver no Monte Everest, você ainda estará subindo para Jerusalém, ainda que você tenha que descer e então subir de novo. Portanto, não importa o que você faça, você sempre sobe para Jerusalém. Mas, sabe, Martin, quando você disse que essa é uma das perguntas, eu imediatamente me lembrei da parábola do bom samaritano, pois a parábola do bom samaritano lida com essa questão de subir e descer, em vários contextos. E eu pensei, veja, eu sei que não é ligado diretamente à questão, mas é parte dela. Eu pensei que, como exemplo, poderíamos ler a parábola, para vermos onde está essa questão de subir e descer. Ao irmos para Lucas capítulo 10, Jesus nos conta a parábola, e ele diz, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, que está escrito na lei? Como a lês? E ele, respondendo, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Aqui temos um especialista da lei de Deus, e ele está tentando pegar Jesus no pulo. Era o jogo favorito deles. Eu não sei por quê, porque eles pediam todas as vezes. Eles tentavam pegar ele toda hora. E nunca conseguiram, não é mesmo? Devemos pagar tributos. E se ele disser que devemos pagar tributos, os fariseus ficarão furiosos. Se disser que não, os romanos ficarão furiosos. Não tem como ele sair dessa. E então ele mostra a moeda e pergunta, de quem é esse rosto aqui? Muito bem, devolva a ele o que é dele, mas a Deus o que é de Deus. Checkmate. Eles não conseguiram nada. Nada. Mas de qualquer forma, esta é uma introdução muito interessante, porque, mais uma vez, temos a lei de Moisés, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, e então, de maneira bastante específica, temos este resumo dos 10 mandamentos, que é, devemos amar a Deus e que devemos amar o nosso próximo. E nisto se baseia a lei e os profetas. Isso não substituía a lei. Exato. Este é o resumo de todas as coisas. E quando ele citou esse resumo, do que significa obedecer e amar a Deus, Jesus disse, você respondeu bem, faça isso e você viverá. Mas a próxima pergunta é, como? Boa pergunta. É sempre essa a pergunta. Mas ele, procurando justificar a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Interessante, não? Até mesmo Caim perguntou, por acaso sou guardador do meu irmão? A verdade é que sim, ele é. Todos nós somos. Sim, nós temos essa mesma pergunta hoje. Essas perguntas não vão embora. Quem é o meu próximo? Quem é o meu irmão? E será que existe uma diferença entre irmão e próximo? Sim, o irmão está na igreja.
O irmão está na igreja e devemos tratá-lo de maneira diferente em comparação como tratamos as pessoas de fora. Por exemplo, na Bíblia, é permitido que você cobre juros de alguém de fora da igreja. Sim. Mas não era permitido cobrar juros dos irmãos da igreja. Juros? Neste caso, não era permitido. Correto. Portanto, o tratamento era diferente. Sim, mesmo na maneira que você os trataria se você percebesse que algo não estava bem. Sim, correto? Portanto, ele está tentando se justificar porque os judeus achavam que era uma raça escolhida. Somente eles iriam para o céu. Ninguém mais. O resto era apenas gado. É. Portanto, quem é meu irmão? E Jesus respondeu: eu gosto do jeito que ele faz. Não é incrível? Ele não começa um debate. Ele só conta uma história. Mas a história é tão fantástica. Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Martin, devemos ser cuidadosos ao descermos de Jerusalém para Jericó. Jericó era amaldiçoada. O homem que a reconstruísse seria amaldiçoado. Sim. Desde o seu mais velho até o mais jovem. Ele ergueria os portões com o mais velho e faria o alicerce com o seu mais velho e os portões com o mais moço. Portanto, era uma cidade amaldiçoada. E este é um princípio muito, muito importante. Um certo homem, isso é bastante vago. Note que não é um irmão, não é Um vizinho. um vizinho, é qualquer um. Qualquer um. Um certo homem inclui toda a humanidade. Sim. Descia de Jerusalém para Jericó. Agora, quantos de nós não descemos do ideal celestial para a cidade amaldiçoada? Ah, todos nós. Você também? Sim, com certeza. Ok. Então você é um certo homem. Sim. E eu? Tenho certeza que sim. Com certeza. Também sou um certo homem. Eu também desci do ideal que Deus tinha para a humanidade, para as profundezas da degradação. Profunda degradação. Lembre que nada deveria estar naquela cidade. Ela era um tipo da destruição final do mundo. E caiu nas mãos dos salteadores. E o que foi que eles roubaram? A vida eterna. Roubaram tudo, inclusive a vida eterna, não é? O diabo foi mentiroso desde o começo. Ele te roubou de Cristo. Portanto, você acabou em meio a ladrões quando desceu e arrancaram as suas vestes. A justiça de Cristo. Quando se desce de Jerusalém para Jericó, é o fim da sua justiça. Toda a humanidade teve as suas vestes arrancadas ao cair nas mãos desses ladrões, que a roubaram da justiça de Cristo. Precisamos prestar atenção. A pessoa que fez a pergunta percebeu que, ao longo das Escrituras, há este jogo constante entre subir e descer. É por isso que essa parábola Traz isso de uma explica isso de maneira tão linda. Portanto, estamos todos nesta posição. Nossas vestes de justiça foram rasgadas e caímos no meio de ladrões e estamos feridos. Que tipo de ferimento? espiritual, emocional. Isso é um ferimento mortal, um ferimento que leva à morte, não é mesmo? Estamos feridos de morte. E partiram, deixando-o quase morto. Portanto, essa é a nossa condição, perambulando neste planeta, feridos de morte, nus,
destituídos de justiça, vivendo no meio de ladrões e mentirosos. Estamos meio caminho da morte, a meio caminho da destruição. E por acaso, sabe, a Bíblia me faz sorrir constantemente, porque na Bíblia nada é por acaso. Nada. Absolutamente nada, seja bom ou ruim. Quando é ruim, é porque Deus permitiu. E quando é bom, é porque Deus atuou. Sim. Por acaso, veio o quê? Descendo Não. um sacerdote. Veja, em qual condição deveria estar esse sacerdote? Esclarecida. Então, por que ele está descendo? Coisa boa que não é. Como sabemos, então, que ele é um sacerdote em decadência? É porque quando ele ouviu, ele passou de lado. Ele era um fariseu. Ele não fez o que deveria ter Ele feito. olhou e pensou, graças a Deus não sou igual àquele lá. Deve ser um drogado, um alcoólatra, ou isso ou aquilo. Ele deu uma olhada e disse, não, eu não vou me envolver com isso. Acho que eu contei aqui uma história de quando preguei numa igreja, havia uma gangue que invadia igrejas. Se lembra? Sim. Eles entraram com correntes, querendo quebrar tudo e todos. E então eu disse, venham, sentem aqui na frente, tem lugar para todos. E eles se assentaram assim, olhando para mim. Foi incrível. E aconteceu que o líder foi batizado. Portanto, a maneira como tratamos as pessoas é muito importante. E quando viu, passou de lado. Essa é a condição que temos no mundo hoje. Algumas pessoas pensam que já viraram santas. E olham para o mundo de cima para baixo. Eu já presenciei tantas situações como essas, nas quais as pessoas entram na igreja. Na verdade, uma jovem garota entrou na igreja com tantos piercings no nariz, nos lábios, na orelha, na sobrancelha, até na língua, que mal havia espaço para um grampo. E as pessoas olharam para ela e disseram, como é que uma coisa dessa entra na igreja? Mas a verdade é que quando uma pessoa dessas entra na igreja, ela está pedindo por ajuda. Esta é a verdade. E como você olha para ela? Você olha com desdém? Ou você vê um pedido de ajuda? O que foi que o endemoniado disse quando Cristo se pôs diante dele? Não sou digno. Não sou digno, vá embora. Mas a verdade, ele estava clamando por socorro, pois ele foi correndo em direção a Cristo. Portanto, é desta maneira que o mundo vive o cristianismo. Na verdade, muitas religiões. E, de igual modo, o levita. Chegando àquele lugar e vendo, passou pelo outro lado. Este é o triste estado da igreja. Se você pensa que já virou santo, já atingiu o nível superior, então você se esqueceu de onde veio e não percebe que, na verdade, está descendo. Então, a minha pergunta é, este camarada, este indivíduo sem descrição, seria pior do que um levita ou do que um sacerdote? Eles também estão descendo. Todos descemos. Até este ponto, todos eles estão perdidos. É uma situação muito triste. O que isto lhe diz sobre o estado da igreja? Não é triste? Se caracteriza como a mesma coisa. É a mesma coisa. Portanto, temos que nos perguntar se estamos no caminho para baixo ou no caminho para cima. E a maneira como a qual tratamos os outros,
costuma ser uma evidência se estamos indo para cima ou se estamos indo para Sim. baixo. Mas um certo samaritano, isto é muito fascinante. Mais uma vez, não há uma descrição. É dito apenas um certo samaritano. Bem, sabemos que eles eram considerados desprezíveis. Na verdade, se eles queriam insultá-lo de uma maneira muito pesada, eles o chamariam de samaritano. Foi o que disseram a Jesus: você é um samaritano. é. Isto era o pior palavrão da época, que poderia mandá-lo até para a cadeia. E isto poderia te meter em encrencas. Muito bem. Um certo samaritano que ia de viagem foi ao encontro dele, ao encontro do ferido. Um fator muito importante é que o samaritano não estava descendo. Ele não subiu e não desceu. Ele estava em uma viagem. Ele estava em uma jornada. Ele tinha uma missão. Quando se está em uma jornada, você não tem uma missão. Sim. Portanto, esse samaritano, não nos é dito a identidade dele, mas sabemos que ele não está descendo. Ou mesmo para cima, ele está em missão. Ele foi ao encontro dele. Isso nos dá uma pista. Alguém mais que estava em missão veio para onde Sim. estávamos? Muito bem. E quando ele o viu, teve compaixão dele. O levita teve compaixão? Não. Ele o desprezou. Sim. E o Mesma sacerdote? coisa. Mesma coisa. Mas este aqui, que estava em missão, Sim, e era desprezado. que foi ao encontro dele, teve compaixão. E foi a ele. E tratou de suas feridas, derramando azeite e vinho. É algo incomum, não é? É muito estranho. Muito bem, o homem estava ferido, como nós estamos. E a única maneira de curar essas feridas é com óleo e vinho. O que é o O óleo? Espírito Santo. E o vinho? Doutrina. Portanto, qual é o bálsamo curativo capaz de salvar a vida daquele homem? Trazer ele para perto de Deus. Através Dos ensinamentos da palavra. da Da palavra lei. e do trabalho do Espírito Santo. Muito bem. E o levou a uma hospedaria. Isso é tão lindo. Ele o levou para uma hospedaria. Procure se lembrar da sua vida antiga. O que se fazia numa hospedaria? Você come, E? bebe. Você festeja, não é? Você come, se alegra e festeja. Era para lá que as pessoas iam quando estavam com fome. Foi levado para uma hospedaria e tomou conta dele. Não é um lugar estranho para levar uma pessoa? Muito estranho. E como ele o levou para a hospedaria? No seu próprio animal. Em seu próprio animal. Ou seja, ele utilizou o seu próprio meio de trabalho e carga para trazê-lo à hospedaria. Mas vamos deixar essas implicações para um pouco mais tarde. Vamos ao verso 35. E no dia seguinte, em sua partida, ele tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro. Ele disse: cuide dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Este é o verso mais cheio de significado da parábola. Portanto, precisamos analisá-lo com mais profundidade.
E na manhã do dia seguinte, Sim. estamos falando de dias aqui. Quando ele partiu, ele tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: cuide dele, e tudo o que demais gastares, te pagarei quando voltar. Esta hospedaria não era apenas um lugar em que se dormia, como um hotel ou Sim. um restaurante ou um lugar em que se pode matar a sede, mas era também um hospital, Sim. pois é lá que ele Tomar seria cuidado tratado. dele, sim. Eles deveriam cuidar bem dele, pois ele ainda estava doente. Eu sei, isso é um tipo de igreja. Aham. Portanto, o Senhor a disfarça aqui. Basicamente, ele levou o homem para a igreja. E ele disse a eles: cuidem dele. Este homem está ferido. E quem vai a esta igreja? Pessoas que estão... Feridos. Por que então, Martin? Por que é que quando vemos feridos entrando na igreja, dizemos: gente, o que é aquilo? Porque nós somos como o levita e o sacerdote. Porque nos tornamos como levitas e o sacerdote. Nós não subimos, mas descemos. Por onde o Senhor andou procurando o seu povo? Pelos becos e vielas? E por que ele foi nesses lugares? Porque é aí que os feridos estão. Aham. Então ele foi, pegou aquele homem e disse ao hospedeiro: tome conta dele, até que eu volte. Porque é dito aqui: cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Eu te pagarei. E quando será esta volta? A segunda vinda. E ele partiu. Mas disse que voltaria de novo. E se o hospedeiro cuidar dele, e tiver gastos com ele, ou seja, caso você faça mais do que aquilo que se espera de você, eu vou pagá-lo. Mas como? Dando coroas e a vida eterna. Não é lindo? Mas há uma outra coisa aí. E agora eu vou pisar em terreno perigoso. Lá vou eu me encrencar de novo. Mas a essa altura, Martin, perigo é o meu sobrenome. Vamos nos aventurar agora. Vamos ousar um pouco e discutir algo a mais aqui. Bem, ele estava em uma jornada, uma missão. E sua missão era aquele homem. E ele lhe deu óleo, E vinho. lhe deu vinho, deu-lhe a verdade, deu-lhe o Espírito Santo, deu-lhe cuidado, deu-lhe amor e colocou sobre o seu próprio animal de carga, que significa que ele andou. Ele não sentou no animal, não é? Ele caminhou ao lado dele. Então, o Rei dos Reis colocou-me em seu animal de carga e caminhou ao lado dele. Me carregou. Ele te carrega, sim. Carregou-me para a sua igreja. E também disse: cuidem dele, até que eu volte de novo. E aqui está algum dinheiro para você. 2 denários. Sabemos que 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho para um soldado romano. 1 dia de salário. Portanto, quantos dias de Para trabalho lhe 2 deu? dias. Deu dinheiro para 2 dias. Isto é muito interessante. 2 dias em dinheiro. Agora, por que ele não deu 3 dias ou 4 dias em dinheiro? Será que 2 era o suficiente para alguém que estava gravemente ferido? Bem, tem que ser, porque se ele deu a ele somente 2 dias de salário, então tem que ser suficiente. Sim, porque Deus nunca comete erros. Martin, os pioneiros da igreja adventista, eles acreditavam na semana Sim. cósmica, não é? No qual 1 dia equivale a 1000 anos. Acontece que hoje em dia essa doutrina não é popular. E acontece que no espírito de profecia
vemos que aquela autora também cria na semana cósmica. Mas essa doutrina não é mais popular hoje, uma vez que a evolução realmente bagunçou o nosso conceito de tempo. E pensar em termos de período Sim. de 6.000 anos é algo muito problemático para muitas pessoas hoje em dia. E quando eu estava no mundo, era algo problemático para mim. Mas, se nos dermos a permissão de termos o luxo da especulação, vamos dizer assim, então, 2 dias de trabalho em termos de semana cósmica seriam quanto tempo? 2.000 anos. 2.000 anos. E se for mesmo assim, não importa como calculemos isso, sem definirmos nenhum dia, ou hora, ou mesmo ano, ainda assim deve estar perto. Sim. Você Eu concorda? concordo. Muito bem. Então, bem, vamos parar por aqui e continuar nosso assunto, mas não deixa de ser interessante pensar assim. Cuide dele, e tudo o que demais gastares, te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus a ele, vai e faça o mesmo. Portanto, o único que pode nos demonstrar o que significa amar o teu próximo como a ti mesmo é Jesus. Será que Jesus morreu pelos convertidos? Sim. Ele morreu pelos não convertidos? Sim. Ele morreu para os desprezados? Aham. Ele morreu por Zaqueu? Sim. Morreu por ele. Jesus não disse, hoje veio salvação a esta casa. Zaqueu, desça da árvore. Zaqueu esperava aquilo? Não. Era a última coisa que ele esperava. Correto. Os fariseus esperavam? Não. Eles ficaram horrorizados, não é? Horrorizados. É uma história incrível, mas de onde pegamos a nossa referência de como amar o nosso próximo? De Jesus. Ok? Mas me permita refrasear isto. O que Jesus deu a ele? O que ele colocou nele? Óleo e vinho. Muito bem. Nos mais desprezados, ele colocou óleo e vinho nesta pessoa que estava ferida. E qual é o nosso dever? Fazer o mesmo, como ele fez. Fazer a mesma coisa Sim. e levá-los à hospedaria. Sim. E como? Dando a ele o óleo e vinho. E então carregando ele até lá no seu próprio animal. Você carrega ele até lá. Você deve levá-lo para lá. Você deve usar tudo que você tem à sua disposição. Em outras palavras, sua hospitalidade, seus veículos, seja lá o que for, Quaisquer meios que estejam à sua disponibilidade. leve-os à hospedaria. Mas algumas hospedarias são maravilhosas para se levar as pessoas, porém outras chegam a dar medo. Portanto, nesses dias, a hospedaria pode ser até mesmo a sua casa. Sim. Qualquer lugar onde você possa dar óleo e vinho e pão, pois a hospedaria também oferece isso. Correto. E tratamentos das feridas. Sim. Devemos levá-lo para lá. O evangelismo é o auto-chamado de Deus. E nós precisamos fazer parte disso. E se você levar essa mensagem de salvação,
Você fará inimigos? Com certeza. Certamente. Na maioria das vezes, o fariseu e o levita, o sacerdote e o levita se tornarão seus Eles inimigos. serão os mais problemáticos às vezes. Às vezes, gostaríamos até mesmo que eles passassem de largo, não é mesmo? Mas muitas vezes eles nos veem e dizem, não, vamos interferir nisso. Portanto, sim, é uma questão interessante. Nós subimos ou descemos? Mas quando descermos, não vamos descer, vamos a uma jornada, Sim, vamos a uma missão. Vamos à missão de encontrar os de coração quebrantados, e levar eles para cima. para levá-los para cima, a Jerusalém, para colocá-los na hospedaria. Amém. Muito obrigado. Vamos olhar a próxima pergunta. E primeiro é uma declaração, depois uma pergunta dessa pessoa. Eu assisti muitos dos seus programas durante os anos. Especialmente eu amo todos aqueles que expõem o catolicismo romano pelo que ele realmente é. Eu fui criado num rígido e supersticioso lar católico e fui indoctrinado pela Igreja Católica Romana na escola por 12 anos. Como você sabe, dá muito trabalho para desfazer tudo isso que foi tão facilmente colocado na minha mente durante todos esses anos. A minha pergunta é: o que quer dizer ligar e desligar que Jesus disse aos apóstolos? Você sabe como a Igreja Católica Romana diz que tem a ver com Cristo Jesus dando a Pedro e aos seus sucessores, os outros papas e sacerdotes, o poder de ouvir confissões e distribuir penitências, de acordo com Mateus 18:18 e Mateus 16:19. Eu entendo perfeitamente esta pergunta, pois eu cresci exatamente na mesma condição. Alguns dizem que eu quero me vingar de seja lá o que aconteceu comigo em minha vida. Porém, eu posso afirmar categoricamente, não, eu não quero me vingar. Mas, para mim, a pior coisa que pode acontecer é ser enganado. O engano chega a ser pior do que ser injustiçado. Eu costumo usar um exemplo quando falo sobre essa questão. E você, como um homem casado, me diga, qual da situação é a pior? Suponha que sua esposa lhe diga, Martin, eu não suporto você. É apenas uma parábola. Suponha que ela diga, Martin, eu não suporto você. Na verdade, eu odeio tudo relacionado a você. Você me enoja. Vá viver a sua vida que eu vou viver a minha. Não chegue mais perto de mim. Eu não te conheço mais. Eu desprezo você. E então, mais tarde, você descobre que ela estava tendo um caso. Você vai ficar chateado, pois ela ainda é sua esposa. Mas isso seria meio esperado. Já era esperado. Mas agora vou propor um outro cenário. Suponha que ela lhe diga, eu te amo, você é a melhor coisa que já aconteceu em minha vida. Ela é amável, gentil, carinhosa, ela é tudo aquilo que seu coração já sonhou. Mas então você descobre que todo esse tempo ela estava tendo um caso. Qual dos dois cenários é o pior? Com certeza o segundo. Definitivamente. Bem, é assim que eu me senti quando eu descobri a verdade sobre o catolicismo, pois ele é baseado no engano. E a Bíblia diz, cuidado para que ninguém te engane. A mentira é muito pior do que a apostasia descarada. Até mesmo no caso de eu querer ser parte da igreja de Satanás, Você saberia eu onde saberia estaria. exatamente onde eu estava Exatamente. entrando. E neste caso, eu não teria nenhuma desculpa. Mas a tática do diabo, que é a mais bem-sucedida, e não é à toa que ele a usou no Éden e foi bem-sucedido, não é? É o engano, certo?
Portanto, eu sei como o espectador se sente. Agora, por que encontramos esses versos na Bíblia? Para que a Igreja Católica possa se agarrar a eles e dizer, nós temos essa autoridade. A primeira coisa que eu gostaria de dizer à pessoa que fez a pergunta é que, primeiramente, estude todos os critérios da Bíblia, a fim de verificar se Roma está em harmonia com eles ou em desarmonia. E se ele constatar que ela não está em harmonia, então como ela pode, levando-se em conta a desarmonia, reclamar essa autoridade? Não é mesmo? Correto. Não faz sentido. Este é o primeiro ponto. Se houver pontos nos quais Roma está em desacordo com o que diz as Escrituras, então ela não pode ser a autoridade de Deus aqui nessa terra. Portanto, a pergunta é, o que quer dizer ligar e desligar? E por que dizem que essa autoridade foi investida aos papas? Bem, vamos ler Mateus 16, 19, a fim de analisarmos a confissão de Pedro, na qual ele confessa que Jesus é o Cristo. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, alguns dizem que é João Batista, outros que és Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Eles criam que um dos profetas havia ressuscitado. Como eles acreditavam que era um João Batista ressuscitado, ninguém sabe porque eram contemporâneos. Mas talvez alguns não conheciam Jesus antes e sabendo que João estava morto e aparecendo agora esse novo profeta, talvez fosse João ressuscitado. E disse-lhes ele, mas e vós, quem dizeis que eu sou? Note que é plural, ele está perguntando a todos aqui, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a confissão de Pedro, de sua fé. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora temos duas opções. Ou Pedro é a rocha, ou a confissão que ele acabou de fazer é a rocha, sobre a qual permanece a igreja. A palavra Pedro quer dizer pedregulho. Não significa rocha. Não. Ao longo das Escrituras, porém, o Messias é referido como a rocha. Portanto, será que Pedro agora tornou-se rocha, apesar de seu nome significar pedregulho? Ou será que a comissão ou a confissão que ele fez aqui, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, seria a base e a fundação da igreja cristã? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que você precisa se perguntar, se Pedro alguma vez se declarou como líder da igreja. Essa pergunta tem que ser feita, mas não, ele Ele nunca fez isso. Na verdade, no primeiro concílio, quem se levantou e deu a conclusão do concílio foi Tiago. Sim, o irmão de Jesus. Será que Pedro alguma vez chegou a aceitar adoração ou obediência a ele? Não. O que foi que ele disse a Cornélio, que era um centurião? Levante-se, sou apenas um homem. Sou igual a você. Portanto, ele não assumiu essas prerrogativas, como afirma a Igreja Católica. Portanto, eles estão enganando ao aplicarem a grande confissão a eles próprios.
enquanto ela pode ser aplicada somente a Cristo, Cristo. sim. Isto é muito sério. E ele continua dizendo, e te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. O que significa isso? Bem, a igreja de Deus nessa terra é a maior autoridade para representá-lo. E nesta igreja, certas decisões podem ser tomadas. Por exemplo, quem pode ser incluído e quem pode ser excluído desta igreja. E ao lermos o Novo Testamento, vemos que Paulo e outros escritores nos dizem exatamente como lidar com irmãos ou irmãs que se desviaram do caminho. De acordo com Paulo, não deveríamos nem comer com eles. E Paulo também diz, vocês não são capazes de julgar as pequenas coisas? Vocês não sabem que um dia julgarão até mesmo os anjos? Portanto, a igreja possui uma certa capacidade, uma certa autoridade aqui na terra. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. A Bíblia é muito clara sobre isso. Queriam até mesmo apedrejar Jesus, por ele ter dito que podia perdoar pecados. E disseram, ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus? A igreja, no entanto, pode colocá-los sob disciplina? Vamos supor, Martin, que amanhã eu descubra que você tem vivido em adultério. Neste caso, a igreja teria que colocá-lo sob disciplina. Sim. E você provavelmente não estaria sentado aí. Não, você tem que voltar aos trilhos. Para que você entre na linha. E o mesmo poderia acontecer comigo. A igreja possui essa autoridade. Ela possui a autoridade de ligá-lo ou desligá-lo. E se ela acha que o seu estilo de vida não está de acordo com a sua profissão de fé, ela tem o direito de alertá-lo. Não diga que você é aquilo que você diz que é, uma vez que você não está disposto a viver de acordo com as normas das quais você se comprometeu ao se batizar, não é? Isso remete àquela unção da orelha e do dedão. Muito bem observado. Muito bem observado. Portanto, essa é a única autoridade que a igreja possui. Mas será que a igreja poderia fazer mau uso dessa autoridade? Será que às vezes ela faz mau uso dela? Infelizmente, sim. Pode ser mal utilizada, não? Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus ou Cristo, porque o tempo dele não tinha chegado ainda. 1 Coríntios 6, 2 diz, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Veja que isso não tem nada a ver com perdão. Isso tem a ver com princípios básicos. Se você pegar, por exemplo, os vários escândalos que temos no mundo hoje, não é a igreja que decide se tal pessoa deveria ser excluída do ministério? Sim. Não é? Uhum. Por exemplo, veja as coisas terríveis acontecendo dentro da igreja hoje. Afinal, o pecado está em todo lugar. Não há sequer uma instituição no mundo, neste momento, que possui pureza perfeita. Pelos frutos os conhecereis. Portanto, uma maçã podre não torna o cesto inteiro podre. Obrigado por essa discussão. Vamos para a próxima pergunta. Sim. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Até mesmo Enoque e Elias. Como pode ser que estes homens foram trasladados diretamente para o céu? Acho que já respondemos isso, Martin. Em um episódio anterior, não foi? Sim. Uhum. No qual falamos sobre cheques predatados. É mesmo. Você se lembra? Portanto, esses indivíduos, Enoque e Elias, foram exemplos. Eles foram como cheques predatados. Eles foram exemplos de que a promessa seria cumprida. Portanto,
Conforme já dissemos sobre Enoque, vimos que ele foi a mensagem ao povo antediluviano de que aqueles que seguem a Deus serão, de fato, levados para o céu. Enquanto Elias foi a promessa para o mundo pós-diluviano, depois do dilúvio, de que haverá um povo que será transladado sem passar pela morte. Eles, portanto, são a promessa para a última geração. Agora, também temos Moisés. Moisés morreu e foi ressuscitado. Portanto, ele é a promessa para aqueles que morreram em Cristo, Sim. de que também ressuscitarão. O que nos leva, Martin, ao Monte da Transfiguração? A transfiguração, sim. Quando Jesus estava lá e passou a brilhar como o sol, os dois indivíduos que apareceram foram... Elias e Moisés. Porque Moisés também morreu e ressuscitou. Sim. Portanto, haviam dois exemplos ao lado de Jesus. Moisés, que morreu e ressuscitou, que era uma garantia daqueles que morreriam e seriam ressuscitados, enquanto que o outro nunca viu a morte. Portanto, este era a garantia daqueles que não morreriam, mas serão transformados em um momento, em um piscar de olhos, na última trombeta. Portanto, ambos estavam lá. Mas também há um outro aspecto pela qual os dois estavam lá. Moisés representava a lei, a Torá, a Bíblia. E Elias representava os profetas, a lei e ao testemunho, a lei e aos profetas. Se não falarem de acordo com esta palavra, não há luz alguma neles. Portanto, eles eram as garantias de que se você obedecer à lei, que é a Bíblia, a Torá, e der ouvidos aos que os profetas dizem, então você irá, assim como eles, um dia, estar ao lado de Cristo nos lugares celestiais. Esta é a promessa. Mas sabe, Martin, vamos trazer isso para hoje. Se Deus escolheu um profeta a fim de alertar o povo de Deus antes do dilúvio, alertar sobre uma calamidade vindoura, Sim. quanto mais, então, ele não levantaria um profeta nos últimos dias, a fim de alertar o povo sobre como tudo isso acontecerá. Sim, e para ajudar a passar através de todas estas besteiras obscuras que estão sendo ensinadas por aí. E das distorções. E então, ao lermos a Bíblia, vemos esta promessa de que a última igreja, aqueles que guardam os mandamentos e se apegam ao testemunho, e o testemunho é o espírito de profecia, de acordo com Apocalipse 19, haverá este dom profético. A Bíblia diz, creiam nos profetas, Sim, não é? sim. E vocês serão firmados. Portanto, todas essas coisas se unem. Jesus está basicamente dizendo, no Monte da Transfiguração, quando Elias estava lá, creia nos profetas, creia em suas palavras. E os dois devem estar em harmonia com a lei e ao testemunho. Se não falarem de acordo com essa palavra, não há luz neles. Então, é por isso que eles estão no céu. Agora, imagine se Jesus tivesse falhado Sim. lá na cruz. O que teria acontecido a Enoque, Elias E Moisés? e Moisés? Eles teriam que voltar. Teriam que morrer, pois o salário do pecado é a morte. E todos eles, como todos os outros, Sim. pecaram, pois a Bíblia diz que as suas paixões eram as mesmas, não é? Correto? Moisés assassinou um egípcio. Moisés golpeou a pedra Sim. mais de uma vez. Portanto, eles
teriam que deixar o céu e morrer para sempre. Só uma pergunta que nós frequentemente recebemos aqui. Enoque, ele escreveu o livro de Enoque? Bem, o livro de Enoque é um livro apócrifo e ele contém coisas interessantes. Mas você sabe que o diabo é mestre em escrever coisas interessantes. O livro, Moral e Dogma, para muitos é um livro bem interessante, mas foi canalizado. Este é um ponto muito importante. Deus jamais canaliza informações. Nunca. Com Ele, não existe esse negócio de escrita automática. Deus inspira, mas Ele não atropela a sua mente, o seu intelecto e as suas habilidades. Ele irá orientá-lo, guiá-lo com seu espírito, mas aquilo que você viu, você vai escrever com as suas próprias palavras. E o livro de Enoque, sendo um livro apócrifo, nunca tendo sido parte do cânon, foi, portanto, excluído do cânon. Assim como todos os livros apócrifos deveriam ser excluídos. E estudar este livro, a fim de ver o que dá para salvar nele, é como tentar estudar o livro de Satanás na tentativa de aprender algo sobre Deus. Muito obrigado. O que foi a primeira luz que foi criada em Gênesis 1, verso 3? Porque não é o Sol, nem a Lua, nem as estrelas que foram criadas em Gênesis 1, verso 14 a 19. Certa vez eu palestrei sobre as 5 maiores perguntas da vida. De onde viemos, para onde vamos, por que a maldade no mundo, qual seria a solução para tudo isso? E uma das perguntas feita na palestra é de onde viemos? Ou viemos da evolução, por meio do processo evolutivo, ou fomos criados, Sim. certo? De onde vem esse mundo? Ou ele veio de uma explosão cósmica, como sugerido pelos jesuítas, e engolido pela ciência, como sabemos, ou acreditamos que Deus criou. Portanto, eu discorri sobre a questão da física quântica e da matéria. A Bíblia diz que Deus é luz. Deus é luz. O que é Deus? Deus é luz. Portanto, a primeira pergunta deveria ser: se Deus é luz, Ele precisa do Sol, Lua e estrelas para criar a luz? Não. Não, Ele é luz. Na verdade, quando Ele vier, Ele vai ofuscar o Sol. Sim. Ou seja, Ele é mais brilhante que o Sol. Ou a Lua, ou as estrelas. Ele é luz. E se perguntarmos o que é a luz, sabemos que a luz consiste de fótons. Agora, a pergunta na física é: será que a luz é matéria ou é uma onda? Sim. Eles achavam que a luz era apenas uma onda. No entanto, a luz causa impacto. Se você tirar uma foto, a luz está atingindo um receptor que registra o impacto da luz. Nos velhos tempos, usávamos o filme em uma câmera, que o possuía uma superfície que, quando atingida pela luz, registrava uma marca de impacto que se tornava fotografia. Portanto, ela possui matéria. Então, alguém teve a ideia brilhante de apontar a luz através de um pequeno buraco. Então, se ligava a luz para que ela fosse através do furo e deixasse o seu impacto no outro lado, o filme fotográfico, por exemplo. A luz, portanto, se comporta como matéria. Mas então tiveram a brilhante ideia de fazer 2 buracos e lançaram uma partícula de luz. Acontece que ela entrou nos 2 buracos. Mas isso é impossível. Uma partícula não entra por 2 buracos. Sim. E se tentassem com 1000 buracos, entrariam por todos eles.
Ou seja, a luz se comporta como onda e não como uma matéria. Mas ela causa impacto, então ela é uma matéria, mas não pode ser matéria. Enfim, a grande questão é, afinal, a luz consiste de quê? E os cientistas do mundo lhe dizem que o Big Bang foi criado quando nada explodiu, que criou tudo. Isso soa quase como quando Deus criou tudo a partir do nada. Exato. Esta é a conclusão, Martin. A física quântica diz que ao reduzirmos algo ao seu menor denominador, Uhum. nós terminamos com nada. Portanto, aquele ovo cósmico da teoria do Big Bang consiste de nada. E nada explodiu e criou tudo, que é a coisa mais sem sentido que se pode imaginar. Mas essa é a verdadeira essência e coração da ciência. E eles dizem que acreditar na palavra de Deus não faz sentido. Que Não. quem crê é um pobre ignorante, pois ele acredita que Deus criou tudo do nada. Mas eles acreditam na mesma coisa, Mesma coisa. não é? E eles têm muito menos coisas que podem explicar do que podemos pela Bíblia. Exato. E Deus autentica o que ele diz, ao lhe dar um registro preciso de história. E no caso de você não acreditar nisso, ele ainda te dá um registro preciso do futuro. Ah, eu quero ver os cientistas fazerem isso. Eles têm feito muitas previsões recentemente, Sim, no sim. tocante a muitas coisas. Uhum. Especialmente a mudança Sim, climática. tudo isso. E ninguém sabe, na verdade, qual será o resultado de tudo isso. Só que Deus diz o que vai acontecer. E até agora, nesses 35 anos em que estou envolvido no cristianismo, como todos sabem, eu já fui ateu, acho que todos sabem. Eu posso dizer que fui incapaz de achar um erro nesse livro. Não consegui fazer isso. E eu quero deixar claro que me esforcei muito tentando. E depois deste começo, eu realmente precisei estudá-la por causa das perguntas que me faziam. E acontece que às vezes fazem perguntas difíceis. Uhum. E quando se vai checar a Bíblia, se descobre que não era difícil. Com o que está nela, eu poderia ter respondido. Afinal, a Bíblia se explica. Sabe, Martin, eles vinham com todas essas contradições dentro da Bíblia. Ela não é confiável, veja essa contradição, veja a outra, veja o tempo diferente para o mesmo evento. E então se descobre que os relatos, um foi usado em tempo hebraico e no outro no tempo romano, e que juntos são a mesma coisa. E então as contradições foram diminuindo, diminuindo e diminuindo, e fazem o mesmo com o espírito de profecia. 100% igual. Toda hora tem que mostrar que está errado quando você vai checar. Aliás, nós vimos isso outro dia. Você se lembra da aspersão das vestes? Sim, exatamente. Portanto, de onde vem essa luz? Deus é luz. Ele não precisa criar luz para que possa dizer que haja luz. Amém. Muito obrigado. Acho que vamos concluir com isso por hoje. Vamos concluir com uma oração. Obrigado. Querido Pai, obrigado mais uma vez por ter nos provido tantas respostas neste bom livro. Se realmente quisermos crer e compreender, então nenhum de nós se perderá. Pois, além da palavra, o maior professor que já existiu na história trabalha através do Espírito Santo para imprimir essas palavras na mente. Tudo o que precisamos é de uma mente aberta e o coração aberto. E até mesmo isso o Senhor provê. Oramos para que o Senhor conduza e guie todo aquele que quer aprender o que a Bíblia ensina. Conduza-nos, Senhor, até o clímax da história, quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Obrigado por assistir esse vídeo.